Cá para nós. Vamos deixar de mão o pedagogês e vamos direto ao assunto. Pessoal, eu andei lendo alguns artigos sobre como ajudar o seu filho com a rotina de estudos. É muito interessante, às vezes eu faço esse exercício, eu entro no Google e faço essas pesquisas para descobrir, né, o que se fala a respeito de determinados assuntos. E foi muito interessante ver alguns artigos, ler alguns artigos, muito bons, inclusive, muito interessantes. Eu acho que vale a leitura, mas vale também a reflexão. Eu sou Adriana Kairos, responsável legal pelo Akairos Preparatório, que fica aqui na Maré. Bom, pessoal, a reflexão é a seguinte. Todos esses artigos, eles têm um público específico. Eles têm um público-alvo muito específico, que é a classe média. E por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque quando a gente fala que os nossos filhos precisam de uma rotina de estudos, e principalmente agora, em tempos de pandemia, os nossos filhos aqui na favela não têm as mesmas oportunidades e os mesmos recursos que os filhos da classe média. Ah, Adriana, mas tem muita gente aqui na favela que tem internet, que tem computador, que tem iPhone, que tem iPad. Sim, queridos. Comprados com muito suor, com muito esforço. Não foi de graça. Ninguém ganhou nada, né? O filho do pobre, ele não ganha nada, né? O pai do filho pobre, ele recebe tudo isso, né? Porque o pai entende a necessidade. E aquele pai que não tem condições financeiras de proporcionar esse bem ao seu filho sofre, porque sabe que de alguma maneira o seu filho vai ficar aquém dessas mudanças, dessas transformações às quais o mundo está sendo colocado, né? E eu li em um dos artigos tinha uma frase sensacional, tinha um trecho sensacional que eu gostaria muito de reproduzir, mas que eu posso depois colocar o link, porque vale a pena. É uma matéria que vale a pena ser lida. Vale mesmo. Mas com essa reflexão, tá? E aí diz assim, olha, não seja fiscal, né, de repressão, mas sente ao lado do seu filho e estude com ele. Eu fico pensando nesse pai, nessa mãe, nesse responsável, nesse avô, nessa avó, nesse responsável mesmo, porque hoje as famílias são diversas. A gente tem que ter isso na cabeça, tá? As famílias hoje se compõem de formas diversas. Então, eu fico imaginando esse responsável tendo que se virar nos 30 aí na vida, com o seu trabalho, com o seu emprego, né? Chega cansado, esgotado e tem que sentar com seu filho. É um prazer. Eu tenho certeza que todo pai, toda mãe, todo responsável iria desfrutar muito se pudesse sentar e estudar com seu filho. Mas aí a gente vai esbarrar em algumas questões. A primeira questão é a questão tempo e cansaço. Somos trabalhadores. E eu não estou passando pano, mas às vezes a gente chega em casa esgotado.
e ainda tem as tarefas, principalmente as mulheres, ainda tem as tarefas de casa para pôr em dia. E ter que sentar e discutir e acompanhar nossos filhos na tarefa de casa é cansativo. Eu digo isso de cadeira porque eu fui essa mãe, cansada, esgotada, de um dia inteiro de trabalho e voltar para minha casa e ainda ter que acompanhar os meus filhos. Um outro fator importante que não foi colocado lá na matéria é o fator da falta de conhecimento. Às vezes o responsável, o pai, a mãe, eu estou falando pai e a mãe, gente, mas entenda como o responsável de uma forma geral. Mas ele já abandonou a escola há muito tempo. E há muito tempo ele não vê mais aquilo ali. Ele abandonou a escola porque tinha que trabalhar, abandonou a escola porque terminou, abandonou a escola. Enfim, há muito tempo ele está fora da escola e as coisas já não são mais como antes. E esse pai, essa mãe, eles se sentem defasados, ineficientes para ajudar os seus filhos. Isso acontece conosco. Eu me coloco nesse lugar, porque antes de me formar, antes de ser professora, eu era uma trabalhadora comum, que tinha terminado meu ensino médio, eu era caixa de supermercado e tinha que, depois do meu expediente, ainda dar conta de estudar com os meus filhos. E eu sei o quanto é duro você olhar para a matéria e não entender, e não poder ajudar o seu filho, porque ou você não lembra, ou você não entende, ou você não sabe. O que não é nenhum pecado. Não é nenhum pecado não saber. Ninguém sabe de tudo nessa vida. Não é verdade? É isso. O que a gente faz, então, com os nossos filhos para que eles voltem a estudar, para que eles tenham gosto pelo estudo, para que eles... Quando eu falo nós trabalhadores, sabe? Aqueles que estão no trampo aí, não tem tempo, ou não estão no trampo, mas não lembram mais, não sabem mais, ou não têm realmente habilidade ou condições de ajudar o seu filho. Porque não adianta também a gente só gritar, vai estudar menino, vai estudar menina, né? E não dar as condições, as ferramentas para que eles possam estudar. E as ferramentas que nos são possíveis de dar. Porque quando você lê aquela matéria, que eu vou deixar o link aí para vocês, quando você lê a matéria, você fica imaginando, poxa vida, mas eu não tenho como colocar uma escrivaninha no quarto do meu filho, eu não tenho como proporcionar a ele uma internet legal, um equipamento bacana, um computador. Mas você pode sim. Você pode ajudar o seu filho. Há algum tempo atrás, eu fiquei pensando muito nesse assunto, principalmente porque eu já passei, já vivi isso. E eu acho que uma das possibilidades dessa ajuda é uma conversa franca. É uma conversa franca com seu filho. Ah, mas ele não me escuta. Escuta. Em algum momento, ele vai te ouvir. Ele vai te entender. Mas seja uma conversa franca mesmo, de coração aberto, sabe? Não tenha medo de abrir seu coração para o seu filho. Não tenha medo.
Não tenha medo. Eu te peço isso de verdade. Não tenha medo de abrir seu coração para o seu filho. Porque é um dos momentos mais preciosos que ele vai guardar para sempre. A gente tem o hábito de achar que os nossos filhos, para nos respeitar, a gente tem que fazer aquela cara feia, fechada, né? Não. Quando ele entende, quando você olha ele como igual, sabe? Que você sai do seu metro e seja lá quantos metros você tem, e se ajoelha e se coloca na altura dos olhos do seu filho e abre o seu coração, ele vai te entender. Ele vai te ouvir. Ah, mas ele vai dizer que para que eu vou estudar? Você não estudou? Não se importe com isso. Você teve os seus motivos e é bom você salientar isso para ele. E você diz para ele que você não quer para ele o mesmo destino que o seu. Essa conversa franca, ela tem que existir. E quando essa conversa franca existe, por mais difícil e mais custoso que seja, no sentido de eu não tenho computador para dar para o meu filho, eu não tenho o espaço adequado para que ele possa estudar, ele vai compreender que dentro da adversidade ele vai encontrar o momento e o motivo certos para continuar buscando um futuro diferente, um futuro mais feliz para ele e para toda a família, com certeza. Porque eu tenho certeza que todo pai, toda mãe, o que espera e o que quer dos seus filhos é que eles sejam felizes e bem-sucedidos. E ele só vai conseguir isso através da educação. Então, tenha essa conversa franca com seu filho. Olha, mamãe não pode, papai não pode. Mas eu sei que se eu te ajudar, você vai conseguir também. Então vamos junto. Vamos estudar. Ainda que você não consiga estudar com ele, ele vai achar um recurso, ele vai se juntar com amigos para estudar, você vai encontrar uma maneira e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso, porque meus pais foram analfabetos. E hoje, graças a Deus, a minha mãe tem orgulho de dizer que formou uma professora. Então, acho que, independente da profissão, se será professor, vendedor, se será youtuber, como eles tanto desejam, né? Profissão do futuro, gente. Seja lá a profissão que eles escolherem para a vida. Se eles forem bem-sucedidos, homens e mulheres íntegros, é tudo isso que vocês desejam. Então vamos ajudá-los. A educação é o caminho. Podem contar comigo. Vou deixar a matéria aí para que vocês possam ler, porque vale a pena, mas leiam com esse olhar crítico. Tentem adequar as propostas que são colocadas nessa reportagem à vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza. Vai ser muito bom. Vai ser sensacional. Um grande fraterno abraço para todo mundo. Um beijão e até a próxima. Cá para nós.